início para falar do melhor, agora no final. O vinho bom sempre vem depois. E o vinho bom hoje chama-se São José, o glorioso São José. Eu queria ler algumas reflexões sobre você, para você, sobre a vida desse homem extraordinário. Primeiro, o que vemos nas Sagradas Escrituras sobre São José. De fato, para compreendermos e avaliarmos a santidade eminente do glorioso São José e as grandes lições de sua vida, a primeira e principal fonte sobre sua vida é a Sagrada Escritura, inspirada diretamente pelo Espírito Santo e de autoridade então divina. Também a tradição eclesiástica, que ao lado da Bíblia é fonte da revelação, nos fornece importantes subsídios para bem entender a vida de São José. Os principais episódios da vida de São José estão registrados nos Evangelhos em linguagem sóbria, mas de suma eloquência e carregados de significado, e também no Antigo Testamento encontram-se algumas referências proféticas à pessoa dele. Foi a partir da análise desses textos que os chamados padres da Igreja, que são os padres da Igreja, os grandes autores eclesiásticos dos primeiros séculos do cristianismo, é um Santo Agostinho, Santo Atanásio, São Jerônimo, escreveram sobre as Escrituras com luzes muito especiais para bem interpretá-las, sempre sujeitos ao magistério dos papas, que por instituição divina são os guardiões da verdade revelada. Então, podemos dizer com isso que as fontes sobre São José são três, como as fontes sobre a revelação. Qual é a primeira e principal fonte sobre a vida de São José? Sagrada Escritura. O Novo Testamento, os Evangelhos principalmente, e algumas figuras de São José proféticas no Antigo Testamento, como o próprio São José do Egito, não é? Deus falava através dele dos sonhos, não é? Depois ele se tornou administrador, e o faraó que diz: ide a José, é um dos principais versículos. Ide a José é um dos principais versículos do Antigo Testamento que usamos para falar de São José. Ide então até São José. Este não é o conselho apenas de Deus, do faraó, mas do próprio Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e da própria Mãe de Deus. A liturgia, então, a primeira é a Sagrada Escritura, depois a tradição da Igreja. Muitas verdades sobre São José, muitas histórias sobre o casamento de São José e Nossa Senhora não estão contidos de uma forma mais esclarecedora nas Sagradas Escrituras, no Evangelho, mas estão contidos na tradição, chamados Evangelhos sinóticos, especialmente o Evangelho de Santiago. O Evangelho de Santiago é aquele evangelho que fornece, por exemplo, os nomes dos pais de Nossa Senhora. Como é o nome dos pais de Nossa Senhora? Santa Ana e São Joaquim. Nós não sabemos através dos evangelhos canônicos, que são os 4 evangelhos da Sagrada Escritura: Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós sabemos através dos evangelhos sinóticos. Então, muitos dados sobre a vida de São José nos são transmitidos pela sagrada tradição, por esses textos que não são das Sagradas Escrituras, não são textos canônicos, mas são textos que a tradição católica, não é, primeiro oral e depois escrita através desses evangelhos não canônicos, ou seja, esses evangelhos apócrifos, nos transmitiram. A liturgia da Igreja, igualmente, nos fornece elementos importantes para a compreensão da santidade do Pai adotivo de Jesus Cristo. A liturgia também é uma parte muito bonita da tradição. Muitos dizem assim: por que é que na Bíblia não fala como é que deve ser as partes da missa? Porque Jesus mesmo disse aos seus apóstolos: tenho muitas coisas a dizer-vos, que não estáis preparados
agora, mas quando vier o Espírito Santo, ele vos levará a toda a verdade. Então o Espírito Santo foi dado para ele continuar essa missão. Então o Espírito Santo continua falando na igreja, através de quem? Do magistério da igreja, através da sua liturgia, através dos documentos da igreja. Então, vários papas escreveram sobre São José. Tem encíclicas belíssimas, antigas, sobre São José, de Pio XII, de Pio IX, não é? Então são documentos que também falam para nós da vida de São José, a liturgia, o texto de São José, as devoções, as ladainhas, tudo isso são fontes para conhecermos e amarmos cada vez mais o glorioso São José, Pai de Jesus. Então, quais são as 3 fontes de conhecimento da vida de São José? Primeira e mais importante, Sagrada Escritura, principalmente os Evangelhos do Novo Testamento, mas algumas passagens, como aquela de José do Egito, no Antigo Testamento. Depois, a Sagrada Tradição, principalmente através dos Evangelhos apócrifos, e principalmente através do Evangelho de São Tiago. Depois, qual é a terceira fonte de revelação de São José? O magistério da igreja, através da liturgia e de vários documentos que foram escritos sobre ele. Então, todas essas 3 fontes da revelação revelam também para nós a grandeza deste homem extraordinário, que a Bíblia simplesmente o traduz como o justo, José o justo, ou seja, o santo. Estudos arqueológicos feitos por especialistas com base nos escritos remanescentes da época, assim como escavações e pesquisas materiais, procuraram retratar a vida e os costumes da época em que viveu São José, podendo ser de utilidade para os devotos desejosos de conhecer a vida e o ambiente em que ele viveu. É tão bonito isso. Quem aqui já teve a graça de na Terra Santa foi em Nazaré? Levante a mão. Quando chegamos em Nazaré, tem lá, embaixo da Basílica, ao lado da Basílica, tinha a casinha onde Nossa Senhora ficava, não é? Com, alguns dizem, com São Tiago, com Cleófas, desculpe, com Cleófas e sua mulher, que também chamava Maria, que era mãe de Tiago, daqueles chamados irmãos do Senhor, que eram primos, na realidade, de nosso Senhor. Então, outros dizem que era com Santa Ana, mas aí nós não temos mais certeza, porque Santa Ana, segundo a antiguíssima tradição, tanto São Joaquim e Santa Ana já tinham morrido. Por isso que os sacerdotes tinham que escolher alguém muito respeitoso para cuidar daquela virgem, para se casar também com ela, né? Porque ela já era órfã aos 15 anos, quando ela tinha que casar, ela já era órfã. Então São José levou aquela menina, e aquela tradição que está naquele filme, que eu aconselho vocês a verem, que é Maria, filha do seu filho, né? É um filme muito baseado nos evangelhos apócrifos, na tradição até ortodoxa, bem antiga da igreja. Então, ele mostra justamente isso, Nossa Senhora que vai viver nesse período, depois do noivado até o casamento, com Cleófas e com sua esposa Maria e seus filhos, que serão os primos de Jesus, chamados irmãos do Senhor, e nunca filhos de Maria, nem muito menos filhos de São José. Então, meus queridos irmãos, São José tinha uma casinha ali, e quando a gente vai em Nazaré, é belíssimo de se ver a sua oficina. Tem uma igreja atrás da Basílica da Anunciação, muito bela, que era a oficina de São José. Fizeram escavações, então mostra como eram os costumes, como eram as casas, como eram as oficinas, né? As carpintarias daquela época, os objetos também de trabalho. Então é muito bonito. Quem vai lá, se Deus quiser, um dia? Amém. Você chegar lá, você vai se emocionar ali na oficina de São José. Faça de tudo para ele, porque às vezes algumas peregrinações passam muito rápido. Não, eu quero ir na casa de São José, eu quero ir na oficina de São José. Eu vá lá e reze a São José. É belíssimo. Então
Então tudo isso nos ensina um pouco sobre sua vida. Além também de todas essas fontes principais, existem também as revelações privadas. O que são revelações privadas ou particulares? São grandes santos místicos da igreja, ou beatos, que tiveram revelações de páginas que não eram essenciais para a nossa salvação, por isso que não foram condensadas pelos evangelistas. Ora, por que é que o Evangelho não fala muito sobre São José? Nem fala muito sobre Nossa Senhora, mas fala mais sobre Nossa Senhora do que fala sobre São José. Porque Nossa Senhora não queria, se falasse muito da santidade dela, aquele povo que era um povo acostumado com politeísmo, ou seja, vários deuses, ia pensar que Nossa Senhora era deusa. Então ela mesmo por humildade pediu a Jesus e aos seus evangelistas que não falassem muito dela, que falassem, centrassem o Evangelho sobre Jesus Cristo, mostrando que Ele era o Messias, que Ele era Deus. Inclusive o Evangelho de São Marcos, vocês podem ver, no começo ele vai logo dizer, Jesus, o Messias, o Filho de Deus vivo. Ele vai provar, com 16 capítulos, é o Evangelho mais antigo, o Evangelho de São Marcos. Não fala nada da infância de Jesus. Aí o Evangelho de São Mateus já se preocupa um pouco, mas como Mateus por exemplo, Mateus é judeu, escreve para os judeus, não é? O que é que acontece? São Marcos escreveu o evangelho dele para os romanos, para os pagãos. Então escreveu um evangelho não para os judeus. São Mateus já escreve para os judeus, é um que escreve, por exemplo, em hebraico. Os outros, todos os evangelistas, escrevem em grego, mas Mateus é um escrito do Novo Testamento em hebraico. E ele escreve para os judeus, então ele vai ressaltar um pouco mais a figura de São José, porque o judeu é muito do pai, a figura do pai naquele tempo. E não, é por isso que ele começa a genealogia dele, chegando até São José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Ele não vai pelo lado de Nossa Senhora, ele não vai pelo lado da mãe. Diferente, por exemplo, de São Lucas, que é o terceiro a escrever, que escreve, que já nasceu no paganismo, escreve em grego, é uma mentalidade grega, e ele já bota o evangelho dele, quem é que fica em maior evidência, e já fala muito da infância, muitos detalhes, quem é? Nossa Senhora. Por quê? Porque São Lucas, além de ter essa mentalidade muito mais aberta, mais grego, que não é tanto o homem como é o judeu, ele também conversou com Nossa Senhora. Tanto que tem muitos quadros no mundo, alguns, pelo menos uns 3 ou 4, que dizem, segundo a tradição, que é de autoria do próprio São Lucas, que era médico, e para ser médico você tinha que desenhar anatomia muito bem. Então ele, enquanto estava ali conversando com Nossa Senhora, e ele diz no começo do seu evangelho, que antes de escrever o seu evangelho, ele foi atrás das testemunhas, ele pesquisou, e ele oferece o evangelho a Teófilo, que é um amigo de Deus, e ele diz: ó Teófilo, para que você saiba que não é conversa tola, mas que eu investiguei, então eu fui atrás das testemunhas oculares do que se passou. E aí ele começa a contar o evangelho dele, e ele fala muito da visão de Nossa Senhora. Por isso que ele entrevistou Nossa Senhora, por isso que ele é capaz de mostrar a oração de Nossa Senhora magnífica. Como é que ele saberia? Porque ele conversou com Nossa Senhora. Já São José, no evangelho de São Lucas, que segundo a tradição, naquela altura, quando o evangelho foi escrito, por volta do ano 70, ele já tinha morrido, São José já tinha morrido. Então ele não fala muito de São José. O evangelho de São Lucas, diferente de São Mateus, quando trata da infância de Nosso Senhor, não fala muito de São José, fala mais de Nossa Senhora. Mas o evangelho de São João, nem de São José fala, não fala nenhuma vez, não é? Só fala 2 vezes de Nossa Senhora, no primeiro e no último dia, que apresenta Nossa Senhora como a nova Eva, a nova mulher, porque São João vai falar, é um evangelho mais teológico, e vai falar sobre a nova criação. Eu sei que isso não interessa muito, parece uma aula mais de teologia, um estudo, mas deu para entender alguma coisa? Não é?
Por que é que os evangelhos não falam muito de São José? Porque ele não quis roubar nem a glória de Jesus, nem muito menos quis roubar a glória de quem? De Nossa Senhora. Se Nossa Senhora é a serva do Senhor, ele é o servo da serva do Senhor. Que coisa linda. É aquele homem escondido. Por isso que não fala uma palavra o evangelho. Palavra de autoria dele. É o silêncio. Mas é um silêncio fecundo. Um silêncio que fala tanto. E aqui eu queria nesse primeiro dia ressaltar justamente o silêncio de São José. Meus irmãos, como é importante o silêncio. Como é importante o silêncio. Eu quero concluir esse dia com essa reflexão sobre o silêncio. Porque nós vivemos num mundo muito barulhento. E o silêncio de São José é para nós um modelo de virtude, de humildade. O silêncio inspira medo apenas aos medíocres, que veem nele alguma coisa que indica ignorância, solidão, fracasso, doença, morte, ou também astúcia, malícia, trama, ou ainda desperdício de tempo ou um vazio. Mas o silêncio na realidade é tranquilidade, é paz, plenitude, criatividade, riqueza, saúde. É sempre lindo, e o homem que se cala é mais bonito do que o homem que fala, dizia o grande Dostoiévski, um grande autor russo, não é? Tem algo de aristocrático, de solene, de sacerdotal o silêncio. Depois da palavra, é o segundo poder do mundo. É parecido com a noite e a dor. Serve para descobrir novos mundos. O silêncio é de ouro, enquanto a palavra é de prata. É uma sebe ao redor da sabedoria, ou melhor, o ápice da sabedoria. Confere ao homem um não sei de que mistério e de divino. Dá peso às ações e crédito às palavras, dizia Bacon. É o núncio perfeito da alegria. Eu seria pouco feliz se pudesse dizer quanto sou feliz, dizia Shakespeare. Só o silêncio é grande, tudo o resto é fraqueza. As palavras passam como que correndo entre os homens, mas o silêncio, se tem por um instante a ocasião de ser ativo, nunca se apaga. E a vida verdadeira, a única que deixa algum traço, não é feita a não ser de silêncio. Aquilo que de um ente profundamente amado, antes de mais nada recordais, não serão as palavras por ele proferidas ou os gestos por ele feitos, mas os silêncios vividos juntos, porque é a qualidade desses silêncios que somente ela revelou a qualidade do vosso amor e das vossas almas. Quando a gente pensa, por exemplo, na nossa mãe que partiu, o que é que a gente mais lembra? Não é muita coisa que ela falava, mas era um abraço. É aquele momento que a gente chegava, que não sabia nem o que dizer, ou só chorava, deitava no colo dela, parecia que tudo o resto perdeu o sentido. Ali era o nosso porto seguro. Então o silêncio também diante de Deus. Silêncio com essa forma não de vazio, mas esse silêncio com plenitude. Não tenho palavras, Senhor, mas estou aqui. Sou presença diante da Tua presença silenciosa. Dentro do Teu silêncio, eu também faço silêncio. Um silêncio reverente, um silêncio amigo, um silêncio que contempla, um silêncio que ama, que faz companhia, um silêncio que consola, um silêncio que não é ausência, mas é o presente mais bonito, o presente de si mesmo, que se dá todo inteiro, sem querer ser compreendido, mas só querer acolher e compreender. Que o glorioso São José, que as Escrituras falam pouco, que a tradição nos fala tanto dele, que a Igreja não cessa em todos os séculos de nos recordar
como homem santo e justo, como exemplo, como patrono da igreja, nos ajude hoje, no primeiro dia de sua novena, a viver o silêncio. Vamos fazer esse silêncio, não só externo, meus irmãos, silêncio também do coração, da mente, tão assoberbada com tantas preocupações vãs, com tanta distração, essa necessidade de estar sempre ouvindo música, ouvindo alguma coisa. Eu digo a vocês, tenham cuidado, se você só consegue dormir ao som de música. Cuidado se você escuta música 24 horas, às vezes até música de Deus. Às vezes você substitui, porque às vezes você já notou como é triste você passar numa casa, a televisão, o som está ligado todo dia. Às vezes nem tem ninguém assistindo, mas está sempre ligado, sempre barulho, sempre. Pessoas que correm com medo do silêncio, que talvez estão fugindo de si e também de Deus. Porque Deus fala baixinho. Quando fala, Deus é muito silêncio. E quando fala, fala muito baixinho. Por isso é preciso muito silêncio para escutar a sua voz. São José nos ajuda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado sua Mãe Maria.